Bons dias, malta. Bem-vindos a mais um Cast of the Prophet. Desta vez, como podem ver, o vídeo ou a análise vai ser feita de forma singular. Serei eu a fazer review do meu, até agora, jogo favorito do ano. Como já podem ter visto pelo título, a análise de hoje será sobre Clair Obscur Expedition 33, ou Expedition 33, se quiserem chamar na versão portuguesa. Ahm, Antes de eu começar aqui a nossa review, a análise, quero só aqui adiantar que, muito possivelmente, este mês ou no início do próximo, vamos ter review de Star Wars Skeleton Crew, Star Wars, ou neste caso Andor Season 2, e também Jurassic World Rebirth, o sétimo filme da franquia de Jurassic World. Eu e a Bia já fomos ver o filme, só falta os nossos convidados habituais, Catarina Soladis, a verem o filme. E depois já vamos os quatro debruçar-nos sobre os eventos dessa entry da franquia. Até lá, temos este vídeo aqui. Portanto, caso já tenham jogado Expedition, partilhem o que é que acharam da vossa experiência, do vosso jogo. Para quem ainda não jogou, talvez este vídeo, que eu prometo ter poucos spoilers, faça com que vocês fiquem um pouco mais informados acerca do jogo e talvez vos deixe o gostinho, a curiosidade para o querer comprar ou pedir emprestado para poderem ter uma magnífica experiência de gaming atualizada este ano. Portanto, vamos começar. Primeiro ponto, como sabem, normalmente eu falo sempre um bocadinho sobre a introdução, o do porquê de eu ter começado a jogar este jogo ou a querer adquirir este jogo. Basicamente, Expedition 33 foi um daqueles jogos que foi anunciado há praticamente um ano, num daqueles showcases que eles apresentam na PlayStation, estilo, pronto, esse tipo de situações, de eventos. E basicamente o que acontece foi, eu começo a ver o jogo e penso, ok, este design e o world building à volta parece muito, não digo um Souls-like, mas é obviamente um daqueles jogos que, para quem é mais casual, como eu, a nível de dificuldades, possivelmente não se irá atirar tanto, mas chamou-me, intrigou-me a atenção devido aos modelos dos personagens, ao mundo, ao character design dos inimigos, a um pouco da música de fundo na altura. Pá, mas o que me chamou verdadeiramente a atenção foi a questão do voice casting que foi anunciado para o jogo, porque no momento em que temos powerhouses como a Jennifer English, que toda a gente sabe, não é? Deu voice acting a Shadowheart em Baldur's Gate, já tinha participado em outros jogos, nomeadamente Elden Ring. Temos o grande Ben Starr, que para além de ter participado agora em muitos jogos, eu conhecia-o principalmente por ser o Clive em Final Fantasy XVI. E de repente temos outros dois grandes heavy hitters a serem apresentados. São o Charlie Cox, que para quem conhece o ator é principalmente conhecido como Daredevil nas séries da Netflix e depois da Disney Plus, no universo da Marvel, no universo cinematográfico. E temos a lenda do Andy Serkis, que para quem conhece, não é? O senhor participou em King Kong de Percy Jackson, nas sequelas de Star Wars a fazer de Snoke, na trilogia do Matt Reeves, O Planeta dos Macacos, e claro, como Gollum, na trilogia do Percy Jackson, de Senhor dos Anéis. Portanto, é muito, muito pesado. Depois, obviamente, o resto da cast foi anunciada. Muita da cast até já tinha participado em jogos como Baldur's Gate, o que traz ali um sentimento quase de reunião como para pessoas como eu que adoraram o jogo. Portanto, sim, confesso que possivelmente foi dos poucos casos em que o voice casting foi o motivo principal de eu estar altamente intrigado e entusiasmado com o jogo. Eventualmente, pouco ou nada vi depois, até que eventualmente o jogo sai. E eu fico imediatamente com vontade de querer saber reviews, de querer saber como é que foi aqui o pessoal a reagir ao jogo. E quando dou conta, um jogo que eu tinha bastante interesse pela cast e pela premissa e character designs, de repente virou uma campanha de GOTY
2025. Malta que nunca se tinha pronunciado sobre RPGs ou malta que nunca se tinha pronunciado até agora sobre o jogo, apesar de ter gente bastante famosa a trabalhar nele. De repente estava toda a gente a comprar, de repente toda a gente estava quase a puxar cosplays da Mael para trás e para a frente, do nada, sem qualquer tipo de justificação ou fundamento. Apenas aconteceu. E quando dou conta, o jogo na primeira semana explode a um hype desproporcional no aspecto em que, ok, de repente toda a gente que eu conheço e mais alguma comprou ou está a jogar ou está a fazer cosplay ou está. Explodiu do nada. E não foi só cá, foi pelo mundo todo. Foi took the world by storm, essencialmente. Não estava nadinha à espera. Eu sabia que o jogo provavelmente iria ser bem recepcionado pela Cassie e tudo mais, mas não esperava que fosse uma coisa tão grande como foi e como ainda está a ser. Por um lado, ainda bem, porque era um jogo que eu tinha bastante entusiasmo, era dos jogos que eu estava mais expectável, tinha mais expectativas este ano, era Expedition. Portanto, eu fico bastante contente que o jogo tenha sido quase unanimamente, otimamente bem recebido. Portanto, é uma coisa que eu, obviamente, gosto de ver, mas que não esperava de todo. Inclusive, não sabia, para verem o quão longe eu estava de spoilers e da questão toda da recepção do jogo à sua maneira, não sabia sequer que o jogo, por ser um Double A, estava a preço base a 50 euros. Vocês não têm a noção da minha cara de surpresa no El Corte Inglês de Gaia, quando eu literalmente estou a ver o jogo físico nas minhas mãos e estou a pensar, o jogo saiu ontem e está a 50 euros. Ou eles meteram mal o preço, ou então estão já a fazer uma mega promoção qualquer que eu desconheço totalmente. Quando vou ver na PS Store e noutras lojas virtuais, descubro que, não é promoção. O jogo é um Gothic Contender que está a 50 euros, base. Agora imaginem com alguma promoção ou desconto em cima. E depois uma pessoa pensa em muitos jogos AAA, que já são acima a nível da qualidade e do investimento, supostamente, a custar 80, 90 euros. Base. E uma pessoa realmente começa-se a questionar se não está a ser um bocado assalto à carteira, nesses casos. Porque este jogo, em Baldur's Gate, apesar de não ter a questão de ser um double A price, mas em 2023, quando saiu e todo o apoio que os game developers fizeram à volta de Baldur's Gate, meio que prova que a indústria gaming mente muito ao consumidor. Não é que eu achasse que estas empresas eram inocentes de todo, mas acho que é um exemplo público e palpável que realmente o rumo da indústria de gaming precisa de mudar e que a malta precisa um bocadinho de prestar mais atenção a como as coisas andam a ser feitas. E portanto espero que este jogo, a qualidade que ele demonstra e toda esta grande recepção e hype e o apoio contínuo, seja dos developers, seja da comunidade, realmente mostra à malta que isto será um caminho saudável para a indústria gaming seguir e não muito do que outras empresas, seja de jogos de telemóvel, seja de jogos de AAA nas consolas, andam a fazer. Mas sim. Portanto, já nos debruçámos um bocadinho sobre a introdução. Vamos, se calhar, agora começar aqui a falar um bocadinho sobre o jogo, a analisá-lo, até porque eu vou tentar não fazer uma review de 1 hora, ainda para mais não me debruçando demasiado em plot points e em spoilers. Portanto, quero tentar manter isto o mais clean possível, que é para a malta que não jogou poder ter a curiosidade para. Portanto, vou tentar não fazer uma disseção sobre as personagens, o lore rico e toda a questão da plot e das plot twists que aparecem ao longo da história do jogo. Mas pronto. Mas como eu disse numa review que eu fiz no Instagram, uma mini review, há jogos e depois há experiências. E Expedition 33 é sem dúvida uma experiência. Eu já não sentia isto desde que joguei Baldur's Gate 3. Tive, sabe, mais de 150 horas naquele jogo, a fazer só um playthrough. Nem foi não 2 ou 3, como muita malta fez. É daqueles jogos que realmente marca e possivelmente está agora no meu top 10, juntamente com Baldur's Gate, uma vez que o jogo está a ser mencionado. Porque realmente é um jogo que não é que propriamente as mecânicas não sejam algo que já não tenham sido vistas
em jogos anteriores, mas é a maneira como todas elas sinergeticamente funcionam com outras mecânicas, com implementações, com aspectos novos e únicos que este jogo traz à mesa, faz com que toda a experiência seja inovadora, refrescante, viciante, até de certa maneira, principalmente para quem é fã de fantasia, de boas histórias e de turn-based RPGs, que mal ou bem, felizmente, o género, apesar de estar cada vez mais morto de ano para ano, está ainda assim muito presente e está a conseguir chegar até Gothic Contenders, portanto, é uma muito boa coisa para se celebrar. Mas sim, este foi um bocadinho da minha introdução para com o jogo, do meu início de interesse. Agora, vou só dar assim umas luzinhas para a história, para as personagens, e depois vamos avançar para tudo o resto, que é para depois finalizarmos. Portanto, Expedition 33 começa na cidade de Lumière. A Lumière é quase uma versão fictícia da cidade de Paris, que pronto, está dividida devido a um acontecimento de há muitos anos atrás. Está separada de uma ilha que se vê à distância, que tem um grande monolito, com um número que vai mudando todos os anos e que tem uma estátua de uma figura ou de uma entidade chamada The Paintress, que é responsável, ou é, só será que é responsável na totalidade, por um evento que se chama The Gommage. Basicamente, o que acontece é, de ano para ano, as pessoas, por exemplo, vamos dizer que as pessoas têm 33 anos, não é? Como vemos no início do jogo. O evento do Gommage, basicamente, o que faz é que toda a gente com 33 desapareça, ou morra, no caso, e só fiquem as pessoas dos 32 para baixo. E isto acontece todos os anos, há pelo menos 67 anos. Portanto, é uma sociedade bastante fraturada, no aspecto em que as crianças quase já não são crianças, porque elas têm que crescer, serem educadas, serem ensinadas quase a serem mini-adultos. Depois, adolescentes quase a chegar à barreira de adultos já estão a ser pais para ensinar a próxima geração, porque adultos com 30 neste momento são velhos e desaparecem devido à situação do Gomage. Para impedir que isto piore de ano para ano, são enviadas expedições de gente com treino em ciência, em questões de militar, por assim dizer, de modo a tentar impedir este evento cataclísmico e a Pinterest todos os anos. Algumas chegam mais próximas do que outras, mas o que estamos a ver é que a situação já está a acontecer há 67 anos. Peço desculpa a redundância, da repetição, será que a nossa Expedition 33, a expedição com que nós jogamos, vai ser a responsável por finalmente parar a Pinterest? E que segredos é que se escondem naquela ilha que está separada da nossa cidade de Lumière? Essas respostas serão respondidas ao longo da plot, obviamente. O nosso protagonista, Gustave, que tem a voz do Charlie Cox e que tem motion captured o ator Maxence Carzola, é o nosso protagonista e nós vamos ver o mundo através dos olhos dele. Vamos saber o estado social, algo económico e de como está a sociedade em Lumière, o lore e world building à volta de Lumière e da ilha de onde se encontra o Monolith, a Patrons, assim como outras questões também que iremos desbruçar um bocadinho mais à frente até para o gameplay. Também conhecemos uma jovem rapariga, a Mael, que é quase como uma irmã mais nova barra filha para o Gustavo. O Gustavo adotou a Mael, pronto, com a sua irmã. E temos também, assim, três miúditos que são chamados Gustavo Apprentices, que também foram adotados. Porque aqui muita gente perde os pais cedo, como podem imaginar, não é? A Maela tem a voice actress, a Jennifer English, e é muito giro ver a dinâmica relacional entre os dois. É uma relação muito saudável e familiar, é muito interessante. E obviamente somos introduzidos a outros personagens ao longo das primeiras 2 horas de jogo. Conhecemos a Sophie, que é um love interest do Gustavo.
não, embora não sendo jogável, e conhecemos outras personagens, nem que seja por exposição e por wink-wink, para que sejam mais tarde introduzidas, como a Ciel, a Luna, por exemplo, que aparecem logo desde o início. Entretanto, obviamente, como mais acontece, não é? Para justificar a ida da Expedition 33 até à Ilha do Monolith, e é aí que acontece uma situação emotiva, forte. Não quero aprofundar mais, e temos a razão para a qual a Expedition, para além de impedir a Painterest, há outros objetivos e objetivos pessoais, digamos assim, que fazem com que os personagens se atirem nesta cruzada e tentem impedir a Painterest e os perigos que escondem-se naquela ilha. E é um pouco isto. Porque é que eu estou a ser tão vago? Porque eu sinto que logo nas primeiras 2 horas temos tanta profundidade a nível da exploração dos personagens, o diálogo, e há logo um momento bastante emotivo que, inclusive, muita gente chorou logo nas primeiras 2 horas de jogo. E é daqueles jogos que eu sinto que vocês têm que experienciar por vocês mesmos. Não é ver reacts no YouTube, gente. Não é ver clipes no TikTok. É para quem uma coisa é não tendo a possibilidade, não tendo uma consola ou um computador para jogar isto, sou perfeitamente é perfeitamente válido vocês verem isto por vocês, quase como se fosse um filme ou uma série. Mas se tiverem uma PS5 ou mesmo um PC que rode bem o jogo, aí é pá, vocês têm mesmo que experimentar isto. Não há mesmo outra maneira. Por isso é que eu também não me quis estar a debruçar muito sobre este início da plot, que é para que vocês possam experienciar o jogo na íntegra por vocês, porque este jogo tem mesmo muito zoom, muitas twists and turns, muito foreshadowing, logo desde o início do jogo. Portanto, é uma coisa que vocês têm mesmo que experienciar por vocês. Quero só, para além deste cheirinho de início de história, falar um bocadinho dos personagens que são jogáveis ou que estão presentes na nossa party e depois passaremos então à jogabilidade e controlos. Personagens jogáveis, temos obviamente o Gustavo, o nosso protagonista. Basicamente, o Gustavo é aquele tipo de personagem que utiliza muito o close combat, a utilização da típica espada, como qualquer swordman em um RPG. Se conseguirmos fazer, não é obviamente, bons ataques sucessivos uns aos outros, ele tem depois uma habilidade que é o Overcharge, que permite tirar mais dano ao inimigo. A Mael também é extremamente física, no aspecto em que também ela é uma espécie de sword woman. Ela tem várias signature moves à volta da espada dela, várias stances que permitem danos ou efeitos diferentes na utilização de combate. Temos a Lune, que é principalmente a nossa Black Mage, vamos chamar assim. Ela utiliza bastante magia, não é bem magia, mas eu depois vou explicar mais à frente. Elementar, portanto temos elementos como a terra, eletricidade, gelo e fogo, mas também tem healing spells no aspecto de poder aumentar buffs aos personagens, dar-lhes HP, ressuscitá-los inclusive, muito interessante, retirar status effects. Temos a nossa Ciel, que é talvez a personagem mais ampla e versátil, não só a nível de personalidade, porque ela é uma personagem animada, expressiva e amigável, mas também vemos que é uma personagem que ao longo da sua vida levou muito sofrimento, muita pancada na vida, por assim dizer, e é interessante como não só a personalidade dela é tão ampla e tão diversificada, e isso também se reflete na jogabilidade da personagem. Ela utiliza, aquilo não é bem uma spear, mas é uma arma também, ela hand-to-hand combat. Não sei o nome muito honestamente da arma. E utiliza cartas onde tem um Fortel ability, em que basicamente a CL tanto pode ser uma buffer, debuffer character, como pode ser uma bateria de suporte para outros personagens, uma full out attacker, porque ela utiliza estilo magia de luz e de escuridão com o poder das suas cartas, ou pode ser uma atacante física por causa da arma dela. Portanto, é uma personagem muito variada.
Temos o Manoko, que é o nosso Blue Mage. Este personagem vamos conhecer mais à frente na história, que é um Gestural. O personagem, apesar de ter buffs e debuffs e obviamente poder não é ajudar a equipa como support, é basicamente um personagem onde se pode transformar em praticamente todos os inimigos do jogo, e inclusive é bosses também, para derrubar as forças inimigas. Portanto, isso é extremamente interessante. E temos também o SQE, que apesar de não ser jogável, é um personagem que está com a nossa parte praticamente desde o início ao fim, e o papel dele é outro, neste caso, para além de ser um personagem na história bastante bonito de se ver, é um personagem que a nível de gameplay traz a questão de poder ser rideable, no aspecto de podermos andar com ele passar por terrenos difíceis que os nossos personagens não conseguiriam passar a pé, voar, nadar. Portanto, é o nosso veículo vivo, digamos assim. E temos também o Verso, que vai partilhar o protagonismo com o Gustavo. É um outro personagem que também ele usa mais sword slash hand-to-hand combat. Portanto, é muito parecido com o Gustavo no aspecto das armas e das habilidades. Portanto, e é isso. E estes são os nossos personagens que estão na nossa equipa e que são playable, exceto o SQE. Mas pronto, não me quero aprofundar muito mais neles, porque lá está, eu acho que são personagens que vocês têm que conhecer por vocês mesmos. Embora eu vos diga que, seja pelo ótimo trabalho de motion capture e da animação que fizeram à volta das cutscenes e das lutas e do world exploration, seja através das brilhantes performances de voice acting feito com estes personagens, eh, posso só aqui acrescentar que os personagens da Expedition 33 são personagens muito tridimensionais. São personagens que, sejam a falar, seja a comportarem-se, são muito humanos, são muito realistas, são algo imperfeitos, óbvio, ah, são reais. E nesse aspecto, eu, por exemplo, adoro a cast de Baldur's Gate, mas tu vês que é aquele típico setting quase de D&D ou de fantasia, portanto há um bocadinho de humor a mais, ou um bocadinho de drama a mais, apesar de serem personagens muito realistas e imperfeitos, o que os torna sublimes. Mas aqui há um outro toque de realismo e de sinceridade que me faz apreciar estas pessoas, por mais defeitos ou não, ou qualidades que tenham, e são pessoas que eu sinto que podiam existir, dado as circunstâncias. E não são muitos jogos hoje em dia que conseguem fazer isso, não com uma ou dois personagens, mas com praticamente o elenco todo. Temos outras personagens que não são jogáveis, como por exemplo o Renoir, a Aline, a Cleia. Estes nomes possivelmente temos outros Gestrals, como por exemplo o Noko. ah, Estes nomes se calhar não vos dizem muita coisa, mas inevitavelmente vocês vão conhecer mais sobre eles ao longo que jogam a história. Temos a Golgra, por exemplo, temos todos os Jestrals e Grandis, que são duas raças que existem nesta ilha e que são bastante amigáveis para com a nossa expedição. Como eu mencionei há bocadinho, temos a irmã do Gustavo, a Sophie, os aprendizes do Gustavo. Uh, Temos o fantástico François, temos o Simon. São tudo personagens que vocês vão conhecer e que não são jogáveis e que todos eles têm um papel importante no jogo. Agora, passando um bocadinho para fora das personagens e indo para a jogabilidade e controlos. Vamos começar provavelmente aqui pelo combate e depois explorar o resto. No combate, que é um óbvio turn-based, temos aqui os nossos ataques básicos. Portanto, se quiserem, podem simplesmente só atacar. Se não estiverem a sentir, também podem simplesmente fugir da luta. Utilizar itens, se bem que os itens aqui são limitados e só são regenerados, por assim dizer, as utilizações ou nas lutas e determinados itens somente por save points, digamos assim. Temos os Pictos, que são componentes feitas de energia, que são algo que existe apenas neste universo, digamos assim.
E os Pictos, para além de serem fontes de energia, também é o que facultam certos não, todos os ataques, movesets que nós apanhamos pelo mapa, de modo a poder utilizar para os nossos membros de equipa. As skills, depois, cada personagem tem um leque que pode ser de 6 skills. Depois, obviamente, essas 6 skills podem ser trocadas de acordo com o que vocês querem fazer, mas podem ter 6 moves, digamos assim, 6 skills. Os special moves são ataques especiais ou habilidades especiais, porque alguns deles nem sequer são ataques, é mais de uma questão de poder, imaginem, fazer debuff ao inimigo, fazer heal, ressuscitar gente, buffs, etc. Cada personagem tem direito a 3 special moves. O último, ou o terceiro, normalmente é desbloqueado até por completarem determinada side quest referente ao personagem que aprende aquele special move. No combate, também há uma situação onde só conseguem fazer dodge ao inimigo no turno dele se saltarem. Tem o óbvio dodge, que obviamente com o timing correto, porque este jogo é muito de real-time mechanics, portanto, vocês em tempo real não é só a estratégia de turn-based escolher o move correto e a sinergia dos elementos da vossa equipa, também tem que ter em consideração forças, fraquezas e em tempo real, quando o inimigo riposta ou está-vos a atacar no turno, tem que vocês também ripostar e terem quick brain, quick reaction, a saltar, a fazer dodge ou então a fazer parry. Vocês vão fazer muito parry neste jogo. Vão descobrir rapidamente que, apesar do salto e o dodge serem obrigatórios em algumas ocasiões, a partir de um determinado ponto do jogo, o parry é o que vos traz AP. Portanto, a AP, que pode subir de 0 até 9, é basicamente o que vos permite utilizar moves contra os inimigos. Vocês têm uma barra de HP, imaginem a barra do AP como uma barra de MP, que é facilmente recarregável se vocês conseguirem fazer parry o máximo das vezes possível. Para além disso, dependendo dos pictos que vocês têm, podem utilizar o parry não só como método para carregar a AP e de se defender, mas também de ripostar um ataque para ser quase um turno extra em que vocês estão a tirar um dano a um inimigo ou a um boss. Portanto, é bastante útil. Mais à frente, o Verso vai ensinar também uma habilidade, que é o Gradient Attack, onde a tela fica durante uns segundos a preto e branco e nós temos que fazer um parry bastante preciso. Portanto, também é muito interessante. Tudo é timed, tudo é altamente à volta de reação e de precaução. É extremamente interessante. Não é que outros jogos, como por exemplo até o próprio Mario RPG, não o tenham feito, mas é sem dúvida algo extremamente interessante de se ver. Nós também temos a possibilidade de, porque há certos inimigos que assim o obrigam, onde temos que disparar. That's right. Para quem gosta de third-person shooting games, vocês também podem utilizar as vossas armas ou ataques elementares barra energéticos para atingir os inimigos através de tiros, de modo a fazer com que os inimigos fiquem com o estado marked, burned, stunned, broken. Tudo isso vai-vos ajudar em combate. Por falar em armas, também obviamente com a coleção de certos itens e pictos, e energias, etc. Vocês podem fazer não só, pronto, obviamente um maior leque de personagens, porque a nível das habilidades, o que é que eu quero dizer com isto? Basicamente, vocês durante o jogo, quando estão a explorar, vão colecionar lúminas, que são pequenas pedrinhas azuis, que obviamente brilham, algumas são roxas. Basicamente, isto permite-vos com que vocês ganham mais pontos por personagem, se vocês quiserem distribuir assim, de modo a poderem desbloquear mais slots, mais espaço, para conseguirem ter o máximo de habilidades possível, principalmente para o papel do personagem que vocês querem que eles façam. E também podem fazer upgrade às vossas armas. As vossas armas têm nível máximo até o 33, têm habilidades até inclusive diferentes por arma se estiverem nível 0, 10 ou 20. Portanto, é algo que sem dúvida há que pensar. Obviamente, muito parecido com Souls-like games ou até mesmo certos RPGs, vocês têm a possibilidade de mudar atributos. Atributos têm, por exemplo, Vitality, Might, Defense, Agility and Luck. Basicamente, vocês, dependendo do personagem e do papel que queiram que cada um deles tenha, devem só focar-se em aumentar 2 a 3
destes atributos por personagem e não tentar meter toda a gente equilibrada com os 5. It's a mistake. Vocês não devem fazer. É como num Souls game. Vocês têm que, de acordo com aquilo que querem que aquele personagem faça, atribuir o máximo possível de acordo com isso e não estar a tentar meter toda a gente equilibrada, porque senão não vai dar em nada, gente. Portanto, atenção a isso. Dependendo também da exploração e das compras que vocês fazem, também podem adquirir skins. As skins aqui, ao contrário de muitos RPGs, não vos trazem mais agilidade, ou mais defesa, ou mais ataque, não. As skins são meramente cosméticas, estão no jogo, não é microtransactions ou pre-order DLCs. Não, não. As skins fazem parte do jogo. Eu vesti os meus personagens de muitas formas diferentes. Há fatos que são lindíssimos, penteados. Portanto, se quiserem fazer customize ao vosso personagem, estejam à vontade. E, muito parecido a muitos jogos, e eu lembro-me logo, por exemplo, de Final Fantasy X, temos uma skill tree, obviamente, que vos permite, de acordo com cada personagem que vocês querem, desbloquear e fazer unlock a vários moves, dependendo dos pontos que têm por fazer level up. Aqui vocês também, de acordo com a personagem, com o building que vocês querem fazer, também podem construir a árvore à volta do vosso objetivo. Há um item específico, que é o Recode, que vos permite fazer uma distribuição do zero de todos os pontos, seja em atributos, seja em skills, ou neste caso para a skill tree. Portanto, se estiverem na dúvida ou se fizeram disparate e querem experimentar uma outra combinação, o jogo dá-vos essa liberdade se vocês explorarem o suficiente. Uma outra coisa que eu devo também falar do combate, uma vez que eu falei muito na questão da reação e da preparação e até no decorar certos padrões. O jogo, pronto, principalmente para quem joga em normal e principalmente em hard, vocês vão reparar que tem uma janela muito curta para poder reagir. Tem que ser mesmo uma coisa que tenham practice, que decorem o que é que vão fazer. Muitas das vezes vocês conseguem aprender ou decorar certos padrões devido a algum movimento em específico que o inimigo faça, algum efeito de luz ou de som provoca algo de diferente no meio do combate dele que faça com que vocês se preparem para fazer um dodge ou um parry. Mas quero-vos só avisar que, para além de uma pessoa às vezes simplesmente falhar, e às vezes falhar à grande, o próprio AI do inimigo meio que engana. Imaginem que o inimigo, no primeiro turno, ataca-vos 3 vezes, faz um determinado movimento do punho para baixo e vocês têm tempo para fazer parry. No segundo, vocês vão pensar isso e ele vai fazer, imaginem, novamente o punho para baixo, mas ele não ataca. No entanto, ele sobe e de repente desce para vos bater outra vez, que é para vos enganar. É muito interessante. E isto acontece também em Easy. Portanto, o jogo mesmo em Easy é challenging. Não é a coisa mais challenging do mundo, mas é challenging na mesma Easy Mode. Em normal, principalmente nos bosses, se não estiveres devidamente preparado, pode ser um punishing game. E se estiverem a jogar em hard mode, é dos desafios mais fantásticos de sempre e também, dependendo do que estão a fazer, às vezes também um pouco mais frustrantes. Portanto, é bastante interessante. As dificuldades aqui funcionam bem. Temos, obviamente, depois a exploração do mapa para tirar também, para afastarmos um bocadinho também aqui do combate. Uh, Temos exploração de mapa. O mapa é razoavelmente grande, acreditem que sim. É um mundo. Sim, é mundo aberto, gente. Eu não quero estar a chamar isto muito bem de mundo aberto, porque vocês estão a explorar o mundo e depois entram para portais para explorar depois aquela zona, uma zona em específico, por exemplo. Imaginem que eu estou a viajar pelo Open World, vejo uma praia e ok, vou para o pé da praia. Eu não vou explorar a praia, eu vou entrar num portal que me permite depois explorar a praia. Mas para aquilo que o mapa se compromete, funciona bem. No mapa conseguimos, para além de explorar o mundo e ver a biodiversidade dele e as landscapes diferentes, podemos, nomeadamente, apanhar itens, podemos apanhar music records, que são vinis que tocam os temas do jogo, o que é bastante interessante. Nós podemos colecionar a show até 33, literalmente. Temos localizações, não é? Para explorar, porque, nomeadamente, temos coisas como audiologs, que são
pequenos ficheiros de áudio e de texto que são deixados pelas expedições anteriores, de modo a sabermos um bocadinho de como foram as expedições anteriores, as 67 antes da nossa. Temos também a questão de, ao explorarmos, podemos fazer, obviamente, grind, que os inimigos vão fazendo reset, não é? A cada save point ou a cada saída de checkpoint. Portanto, acabamos por conseguir ter ali um grind para fazer. Temos side quests, sejam envolvidos pelo aumento da relação que temos com os personagens. Cada relacionamento que vocês têm com o X personagem pode ir até nível 7. Eu recomendo que façam isso com toda a gente, não só por uma questão de história, mas por uma questão também de desbloqueio de habilidades. Mas também há outras sidequests pelo mundo. Temos, por exemplo, imaginem um inimigo que precisa de ficar mais vivaço, porque ele precisa de que uns cristais cresçam para que ele fique novamente poderoso, para vos trocar, para vos dar uma arma, um item específico. Temos esse tipo de itens, ou salvar X Merchant. É interessante nesse aspecto. Portanto, as sidequests são coisas que acho que complementam o mundo, complementam a civilização da ilha. Faz sentido. Temos também, eu falei há bocadinho, em praias, uh, localizações no mapa que são Gestural Beaches, ou praias dos Gestrals, onde basicamente aqui nós temos desafios de platforming. E nós, ao fazermos estes desafios de platforming, normalmente desbloqueamos das coisas mais bonitas de sempre, que é por os personagens de fato de banho e biquinis. É espetacular vê-los assim, mas ao mesmo tempo é do tipo, at what cost? Eu sou pessoa que gosta de platformings. Não é que isto seja o platforming mais difícil do mundo, mas é sem dúvida uma situação extensa, desafiante. E o pior de tudo é que se nós falhamos um salto, podemos muito bem ter que começar tudo de novo. E isto quer dizer, às vezes, se calhar há 10 minutos atrás. O que pode ser bastante frustrante, este processo de tentativa e erro, e se calhar muita gente não estará para aí virada. Mas se quiserem desafios platforming challenging, duradouros, possivelmente que vão ter replay value, nem que seja porque vão ter que repetir várias vezes até conseguirem fazê-lo, para desbloquearem um fato bonito, giro, this is your game. So, é o que temos. Depois, a nível de inimigos, portanto, os inimigos aqui, obviamente, todos eles têm também maneiras de serem derrotados, não é? Porque, I mean, temos habilidades diferentes, fraquezas e forças. O jogo, como é mundo aberto, também conta com vários side bosses espalhados pelo jogo. Uns que estão mais dentro da métrica de combate, por exemplo, se estiverem nível 50, vão ver muitos bosses a nível 50 ou para baixo. Não é que existem níveis para os bosses, mas que sejam de acordo com essa dificuldade. Mas se tiverem já feito X side quests ou requisitos, acredito que vocês podem ter também os personagens ou side bosses muito mais abusados para o nível que é suposto. Portanto, nesse aspecto é mesmo mundo aberto, porque vocês tanto podem encontrar um bicho que matam em um X turnos e é um boss que acham que é uma dificuldade normal para o vosso nível, como de repente é um bicho que vos faz one shot logo ao início do jogo. Acontece, é assim. Uh, mas eu gosto muito do combate aqui porque é muito variado. Os inimigos, mais uma vez, não são todos derrotáveis da mesma maneira. Alguns pá, imagina se lançarem fogo, vocês não podem lançar fogo contra eles, eles fazem regenerate. Uh, se tiverem escudos, temos de nos preocupar em tirar os escudos deles primeiro. Se houver algum que faça healing ou buff, vocês têm que eliminar aquele suporte antes de estarem a atacar os restantes inimigos. Normalmente são tanques. Se tiverem inimigos que a cada ataque que façam diminui a vossa barra de HP para metade ou até para um ponto de vida apenas, têm que dar prioridade a atacar esses inimigos primeiro. Há estratégia, há várias maneiras de os combater. É interessante. Depois temos a questão dos save points que estão espalhados ao longo do jogo. Embora o jogo tenha um save automático por cada luta ou chegada a uma certa localização, tens também save points físicos que vos permitem voltar para o mundo aberto, fazer descansar para recuperar os vossos itens, vida e AP, meter os atributos ou skills de acordo com o X personagem. Portanto, se vocês virem umas bandeiras com o número de uma expedição, seja a nossa, seja de outras, são estilo waypoints que vos permitem você fast travel por zona, ou então para descansar e aumentar os vossos personagens. Agora, o jogo, porque isto não pode ser só praises, não é? Eu também
tive alguns pequenos problemas com o jogo. Nomeadamente, eu encontrei alguns bugs, principalmente com o Verso. Não sei se é requisito do personagem ou não. Mas sempre que eu corria com o Verso, no aspecto de correr com um personagem, por exemplo, contra umas certas pedras ou a subir pontos que se calhar não seriam permitidos, por assim dizer, eu nunca conseguia. Mas às vezes o personagem ficava preso mid-air durante o salto. Eu depois queria trocar o personagem para ver se desbloqueava ou metia para baixo, nunca dava. E eu tinha quase que fazer força no analógico para ver se o personagem saía de lá e não saía. E portanto eu muitas vezes tive que fazer load game 1 ou 2 minutos antes daquele acontecimento e era sempre com o Verso. Não sei se era pontaria ou não, mas algumas zonas, alguns sítios onde vocês queiram andar e saltar para tentar sair porque se calhar não foram pelo caminho certo, can be punishing. Mas pronto. Outra coisa é que o backtracking no jogo, a meu ver, apesar de não ser a pior coisa do mundo, também está muito longe de o ser. O mapa em si, as localizações como elas estão postas, está feito de uma maneira perceptível e competente, mas há um problema. Não conseguimos fazer fast travel inteiramente por localizações onde já tivemos no Open World, da mesma maneira como também o mapa não tem um daqueles radarzinhos ou GPS que nos indicam quão próximos ou não estamos de determinado sítio que queríamos selecionar no mapa. Vocês têm que ou abrem e fecham o mapa constantemente a seguir uma direção até chegar ao ponto, ou estarão completamente perdidos pelo mapa. Eu sinto que nesse aspecto do mapa, a maneira como ele está posto, poderia ser um bocadinho mais amigável a quem depois já só quer platinar o jogo ou a quem tem algumas falhas de percepção numa leitura de mapa ou até mesmo para facilitar no backtracking. O mapa poderia ser mais perceptível e amigável neste aspecto que eu estou aqui a falar. Ou ter um mini-mapa de navegação já ajudava bastante. Depois há também aqui uma situação que é com a câmara. A câmara no combate, em alguns combates, em algumas lutas em específico, o inimigo faz determinados ataques que eu sinto que a câmara, propositadamente ou não, está num ângulo esquisito ou numa profundidade não muito perceptível ao ponto de eu, por exemplo, querer fazer dodge ou parry e fazer 1 segundo antes ou 1 segundo depois, não só pelo movimento do inimigo, mas pela própria câmara não me trazer visibilidade o suficiente para ter que o fazer. Não sei se é propositado, não sei se o que eu estou a dizer está-vos a fazer sentido, mas eu já reparei que não fui eu o único a queixar-me que para determinados parries ou attacks a câmara de vez em quando parece que não está ajustada ou não está 100% adequada para aquilo que é suposto. Não sei se é uma questão de combate, se é uma questão de design, mas realmente que não ajuda de vez em quando, não ajuda. E para quem for mesmo muito picuinhas, nas primeiras horas principalmente, o jogo pode ter um level design linear com a história que é, com os mistérios metidos logo desde o início do jogo e dado que é só nas primeiras horas, não me chateia nadinha. Eu fiquei imediatamente apaixonado pelo jogo desde a primeira hora. Mas para quem é mais esquisito com corredores, pode achar que se calhar as primeiras 3 4 horas em que temos um mapa um bocadinho mais linear, porque é mais andar em zonas do que propriamente outra coisa, possa ser um bocadinho chato. Eu não acho que seja, mas I guess é o que é. Ahm, a nível do. Também há outra coisa que eu gostaria aqui de falar, antes de avançarmos aqui, para além de nós apanharmos, não é, Pictos, como falei-vos há pouco, ou mesmo Skins, quando estamos a explorar o mapa, também vamos apanhar Chroma. Chroma é o dinheiro do jogo que vos permite comprar itens e que também é quase um combustível que faz com que vocês tenham energia, na questão do lore do mundo e que também faz com que determinados personagens tenham habilidades especiais. Mas isto é mais a ver com o plot, depois vocês vão ver. Apenas queria-vos falar, que é para o caso vocês verem Chroma e acharem que é estranho quando estão a explorar o jogo. Tem a ver com dinheiro e lore-wise é o combustível, a energia que esta malta utiliza, nomeadamente a Luna, por exemplo, tem a questão toda das habilidades mágicas, tem a ver com Chroma. Chroma é energia, é conduta de combustível que permite com que ela utilize estes tipos de feitiços, vamos dizer assim. Ahm,
E só mesmo para falar um bocadinho dos inimigos, portanto, os inimigos, para além daquela questão toda que eu vos falei há pouco de combate, de terem padrões diferentes, fraquezas e forças diferentes, métodos de combate diferentes e sinergias até entre eles diferentes, temos não só inimigos regulares, como temos Nevrons e temos Exons. Basicamente são os chamados bosses, são inimigos muito maiores, que são até bastante visíveis no próprio mapa aberto. São verdadeiros challenges, mas que alguns são até implementados na própria plot, mas são, sem dúvida, inimigos muito interessantes e bosses bastante desafiantes e interessantes de se fazerem. Antes de avançarmos para o resto, queria-vos só indicar que a nível de controles não tive nenhum tipo de stress. Os controles são bastante perceptíveis e bastante bem responsivos para aquilo que vocês querem fazer, seja combate ou exploração de mapa, ou mesmo caminhada ou corrida. O jogo conta com dois endings, apesar de eu preferir muito mais um ending ao outro. Ambos estão dentro daquilo que é a premissa do jogo e da escolha dos personagens. Portanto, os dois endings, nenhum deles é propriamente um ending canon. Apesar de eu preferir o outro e de achar que esse tem mais fundamento, ambos existem. E o jogo, sem querer também, mais uma vez, aprofundar em muitos spoilers, tem sem dúvida alguns teasings para ou uma DLC ou uma futura sequela. Apesar dos developers quererem fazer com que este jogo valha por si mesmo, e é quase um carinho, uma obra de arte, um trabalho de equipa genuíno feito. Obviamente que eles deixaram algumas seeds para coisas que eles querem explorar futuramente e que eles sabem que possivelmente a fanbase ao jogar vai querer ver mais, de forma mais aprofundada num futuro jogo ou numa futura DLC. Portanto, espero sinceramente que o façam. Este jogo é muito à volta da arte de pintura dos painters. Quiçá uma sequela não seja mais à volta da escrita dos writers. Lá está. São conceitos que quando vocês jogarem vão perceber o que é que eu quero dizer. Ou até mesmo à volta de alguma das expedições anteriores. Queria também avançar, já que estamos a falar no combate, na jogabilidade, até um pouco nos controlos. O mundo em si eu acho bastante bonito, isto agora falando de uma forma mais, vamos dizer, visual. O mundo em si é bastante bonito, é diverso. Tanto temos a grande cidade de Lumière, como temos florestas, pântanos, praias que parecem quase praias corruptas ou amaldiçoadas, praias paradisíacas. Temos zonas que são quase os típicos water levels que existem principalmente nos jogos da Nintendo. Temos templos, temos. É interessantíssimo, temos bases aéreas, por exemplo. Portanto, há muita diversidade. Todas elas complementam-se bem uns aos outros e dentro da própria personalidade daqui, podemos até quase a nível de um Super Mario 64 entrar num quadro ou nos quadros e vermos como é que é essa experiência, é muito interessante. Há muito jogo de luzes, sombras, os efeitos em si também ao longo do jogo são bastante bonitos de se ver. Os gráficos são bonitos, seja os modelos dos personagens, seja os modelos dos inimigos, são extremamente polidos e bonitos, principalmente para uma empresa como a Sandfall Interactive, que é por ser só AA, fizeram um trabalho muito melhor a nível gráfico, a nível de animação, de fluidez, dos efeitos visuais à volta. Está tudo muito melhor integrado e fluido do que em muitos AAAs. Está mesmo muito bom. Nunca tive problemas com frames, portanto, numa PS5 regular. Portanto, nesse aspecto também está bastante controlado. E a nível de sound design e de efeitos também estão imensamente bem feitos, no aspecto em que até no próprio combate, de modo a fazer-se um certo dodge ou parry com X inimigos, o som tem um lugar tão ou mais importante quanto aquilo que estás a ver no ecrã com os teus olhos para poderes reagir on real time. Portanto, o som também obviamente tem que ser bem colocado aqui. Nível de voice acting, toda a cast aqui fez o seu melhor, está excelente. Muito honestamente, eu acho que ou o Ben Starr ou a Jennifer English, ou os dois, têm que levar o prémio de melhores voice actors deste ano em GOTY. E a nível de música, música será um crime.
se não tiver a melhor música 2025 nos Game Awards. O que este compositor fez com esta trilha sonora, a mistura de instrumentos, as letras, as vozes aqui colocadas. Expedition tem uma soundtrack que, para mim, rivaliza e em certos aspectos ultrapassa a trilha sonora de Nier Replicant e Nier Automata, que, até agora, são as minhas trilhas sonoras favoritas de qualquer jogo. Eu adoro trilha sonora, por exemplo, de Sonic, gosto imenso da The Witcher 3, Dragon Quest também gosto, Mario, Zelda, Final Fantasy, Kingdom Hearts. Adoro essas trilhas sonoras. No entanto, aqui, para uma coisa estar ao mesmo nível e às vezes ultrapassar Nier, para mim é lindo, é espetacular. Toda esta trilha sonora, tal e qual como a história e as performances destes atores, o que eles fizeram, foi-me fazer sorrir, foi-me fazer apaixonar, foi-me fazer quase chorar, foi-me fazer parecer irritado, tenso. Portanto, todo um leque de emoções que eu senti ao longo da história e das performances destes personagens, eu senti através da música. A melhor comparação que eu vos posso dar, para quem gosta de ver filmes, é, por exemplo, a música de John Williams. Qualquer filme onde tem uma trilha sonora de John Williams, a música é tão íntegra e necessária quanto os atores estarem ali a contracenar uns com os outros. É parte da identidade e do simbolismo daquele filme. Expedition não teria o impacto que teve se não fosse pela fantástica trilha sonora, seja instrumental, seja vocal. E para mim é das melhores soundtracks de sempre. Muitos parabéns aos compositores, cantores e a toda a malta envolvida no grupo musical, na orquestra que produziu esta trilha sonora. Está excepcional. Excepcional. Mas isso eu posso dizer de toda a gente que trabalhou neste game developers, a técnicos, a atores, a performers, a, a malta que trabalha até no marketing do jogo, questão de toda a malta que trabalhou na música e nos sound effects, estão completamente de parabéns. E finalmente a conclusão, porque eu creio que já estamos aqui praticamente há uma hora. Já chega, já estamos quase a uma hora, minha gente. Para concluir, o futuro da indústria gaming está bleak, a meu ver. Seja por microtransições, deluxe editions, a questão de uma pessoa já não pagar nem pelos jogos nem pelas consolas, quase por uma licença para as termos, mas depois se tentarmos piratear ou tentar alguma coisa extra gratuitamente, aí de repente já é uma coisa física, já é uma coisa que existe. No entanto, nós não fazemos owning às nossas coisas hoje em dia. Há até uma situação, até na própria Europa, que estamos agora a falar, que é Stop Killing Games. A indústria gaming em geral, apesar de produzir fantásticos jogos, e 2025 está a ser extremamente sólido nessa produção de jogos, de certa maneira está a indústria, pela sua greediness corporativa, a matar a indústria. E eu fico contente que, para em 2025, ter-nos dado bons jogos até agora. Expedition, não só pela qualidade fantástica do jogo, mas também pela mensagem que faz, ou que tem. Espero que seja um grande wake-up call para a malta, uma vez que Baldur's Gate 3, apesar de ter sido uma, parece que não chegou para moldar isto. Talvez agora Expedition consiga o fazer, porque eu sinto que jogos como Expedition deverão de ser o futuro para a indústria e não muitas das outras tretas que as empresas andam a fazer. É uma obra de arte, este jogo. Se não fosse uma outra escolha aqui e ali, um ou outro bug, ou pequena aresta para limar que haja, eu dou sinceramente a este jogo um 9,5 de 10. Dar 10 de 10, vocês sabem que é sempre impossível, porque temos sempre ali uma coisinha ou outra, como eu vos falei há bocadinho. Mas para mim este jogo é facilmente um 9,5. E eu não costumo dar 9,5 assim. Mas este jogo, sem dúvida, que me marcou. É o meu favorito de 2025. É um dos meus favoritos da última década. E muito sinceramente vai ser um daqueles jogos que, se me perguntarem para eu fazer um top 10 jogos favoritos ou um top 10 jogos que marcaram, vão vê-lo
Assim como já anteriormente mencionado várias vezes, Baldur's Gate 3 também vai estar na lista. Estes dois jogos deverão de ser o staple para o futuro da franquia, do que é um jogo, de como se faz gaming industry, de como é o ciclo entre a indústria e o consumidor. E Expedition, pá, mais uma vez, quem ainda não jogou isto e quem tem um bom PC ou uma PS5, etc., façam um favor a vocês mesmos e comprem isto. Não se vão arrepender. Não é todos os dias que vocês simplesmente vão achar que pegaram e disseram isto é uma experiência, isto é uma coisa que realmente eu sinto que vai marcar. Isto não é só mais um jogo para eu me abstrair um bocado ou para eu ter um desafio quase de ei, consegui fazer isto. Não. É toda uma experiência. Vocês vão mergulhar literalmente naquele canvas juntamente com a expedição que vocês estão a ver no ecrã. E por isso, acho que o jogo merece todo o mérito. Mas pronto, malta, é isto. Não quis aprofundar, como sabem, em spoilers, nem para o lore, nem para as relações, nem para os personagens, porque senão eu sinto que estaria aqui mais uma hora a fazer monólogo e provavelmente estragaria aqui muito a ideia de uma, não é, de uma review, de um cheirinho para quem quer experienciar o jogo pela primeira vez. Agora, se dos que viram ou jogaram isto querem saber comentários ou opiniões sobre o que eu acho da história, personagens e relações e lore num segundo vídeo, quase numa spoiler review, então aí comentem. Se quiserem somente também discutir com isso pessoalmente ou por via de mensagem, também estejam à vontade. Quero desejar o resto de uma muito boa semana, que aqui o Profeta está quase de férias, só falta mais uma semaninha e até ao próximo vídeo.